assim que tiver um dinheirinho, o primeiro dinheirinho na Shopee lá é baratinho. Pede pro filho pedir uma Bíblia lá para vocês, porque, igreja, a única coisa que nos garante a fé e faz com que a gente tenha fé é a Bíblia. Você não vai ter o pastor do seu lado 24 horas para estar te passando uma fé, um ânimo. Mas a Bíblia é a boca de Deus, Miguel, viu? A Bíblia é a boca de Deus. O pastor não vai estar lá, mas a Bíblia vai estar lá. A boca de Deus vai estar lá para falar com você. E aí você vai abrir a Bíblia e Deus vai falar com você lá na tua casa, amém? É por isso que Deus está pedindo para você adquirir uma Bíblia nessa tarde, amém? A palavra se encontra em Números, capítulo 13, a partir do versículo 25. O som está um pouquinho alto aqui, amor. Eu vou abaixar aqui. Eu não gosto de fundo. É Números 13, capítulo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que lhe havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Até aqui, igreja. Eu tinha três pregações para hoje. E não é fácil ser pregador da palavra, igreja, porque a gente não pode pregar o que a gente quer, a gente tem que pregar o que Deus pede. E nessa madrugada, eu deitada na minha cama, Deus falava comigo, dormindo, e até meio que acordada, e Deus falava para pregar sobre essa palavra. Qual a palavra que Deus quer que fala nessa tarde, aqui na tarde da bênção? Deus quer que fala sobre a murmuração. O crente que murmura, ele padece, ele morre no deserto. Ele não vai ver a terra prometida. A Bíblia, desde o livro de Êxodo, quando o povo sai do deserto e vai para Canaã, o povo ali murmura várias vezes contra Deus. Porque até chegar na terra prometida tem muitas murmurações. Deus, ele abre o mar vermelho. Deus liberta o povo das garras de Faraó, que era um exército inumeroso. Faraó era o rei do Egito. O exército de Faraó era incontável os seus números. Eles tinham carros, cavaleiros, flechas, arcos. Eles poderiam impedir o povo de sair do Egito. Porém, o Deus a qual nós servimos é um Deus poderoso que liberta o povo das garras de Faraó. Manda pragas, manda 10 pragas até que o rei fala: pode ir, o povo vai embora daqui que eu já não aguento mais. Porém, não foi o suficiente Deus abrir o mar vermelho, igreja. Imagina, o povo está diante do mar. Deus pede para Moisés estender a vara diante do mar e o mar se abre. As águas ficam como duas paredes imensas, uma para cá, outra para lá. E o povo passa
conseguindo fugir, que o mar abriu, o rei manda os soldados ir até ele e passar por aquele meio do mar. Só que Deus, quando o povo já tinha passado, o exército de Faraó no meio do mar, Deus manda aquelas paredes cair e mata todos os soldados de Israel, do Egito, do rei de Faraó. Então Deus deu um livramento. Faraó achou que podia passar por aquela travessia. Faraó achou que o soldado deles podia passar pelo caminho. Mas o único que pode passar pelo caminho é aquele que entrega a vida para Deus. Glória a Deus. Quem não está com a vida no altar, nos caminhos do Senhor, entregue para o Senhor, não pode passar pelo caminho. Mas o que acontece? A pessoa muitas das vezes está no caminho, mas ela murmura. Então Deus falou, prega para quem está no caminho. Está na igreja, mas está murmurando. Aceitou Jesus, mas está murmurando. Não acredita que eu sou o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Glória a Deus. E quando eles passam o mar vermelho e chegam a um deserto, o que eles sentem? Muita sede. Quando a gente faz uma viagem, a gente carrega pão e água. Deus avisou, prepara pão, não vai dar tempo de fazer o fermento, carrega o pão sem fermento e leva pelo caminho, porque vocês vão enfrentar um deserto. Então quem foi esperto preparou ali o trigo, carregou o pão, carregou a água. Só que quando eles atravessam o mar vermelho, eles chegam a um certo lugar chamado deserto. Muitas das vezes quando você vem para a igreja, você está no caminho, você está com Deus, mas tem um deserto ali na tua frente para fazer você murmurar contra o Deus que te tirou das garras do diabo. Porque quando você era do diabo, você fumava, você bebia, você se prostituía, ou você ainda fuma, mas você está lutando. Você fumava 3, 4 maços por dia, hoje você fuma meio maço. Você está se libertando, você está conseguindo se purificar. Mas muitas vezes você está no caminho, porque você está se limpando, Deus está com você, está te dando força, mas ainda tem murmuração. E não foi diferente com o povo de Israel. Quando eles atravessaram o mar vermelho, eles chegam no deserto e o que é? Falta água. Eles têm muita sede e eles começam a murmurar. Era melhor nós estarmos lá no Egito. A pessoa, ela chega na igreja, ela está no caminho, Deus está limpando ela, tirando a insônia, a depressão, a canseira, o cansaço, aquilo que fazia ela chorar muito, porque às vezes ela não conseguia perdoar alguém e ela perdoou, ela liberou o perdão, hoje ela é feliz, ela está no caminho, só que ela ainda está murmurando, ela está ainda com sede de alguma coisa. E não foi diferente, o povo teve sede de água e começou a falar, é melhor nós voltarmos lá para o Egito. Moisés tirou nós lá das garras de Faraó, mas lá é melhor, porque lá nós tinha água. Igreja, eles estavam só com sede, eles não estavam com fome ainda. A palavra vai dizer, porque eu estudei para poder pregar para vocês. Eles não estavam com fome, eles estavam só com sede. E eles falaram, nós estamos aqui com sede. É melhor nós voltar para lá, porque nós não tem água e nem nada para nós comer aqui. Eles tinham ainda pão. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que não deixa ninguém passar fome. Ele estende a mão na hora da sua necessidade, na hora da aflição. A Bíblia vai dizer que Ele está com a mão estendida para aquele que clama, para aquele que é com Ele, para aquele que está no caminho. Porém, os seus ouvidos estão tapados. É como se tivesse entupido o ouvido de Deus para aquele que não está no caminho. As pessoas que estão aí fora no mundo, Deus não ouve as orações dela. É a palavra, a Bíblia diz isso. Mas para você que está na presença de Deus, Deus ele está com a mão estendida para você. E não foi diferente com aquele povo que estava diante de um deserto que não tinha água mais. Os que levaram água ainda tinham uma sobra, os que não foram muito espertos, carregaram pouca, acabou, estava com sede, reclamando e ainda falou, é melhor não voltar para lá. Porque aqui não tem nada, lá tem pepino, lá tem jiló, lá tem cebola, lá tem peixe. E nós está aqui, a pessoa está dentro da igreja, mas ela está reclamando. Mas a Bíblia vai dizer que Deus na mesma noite fala com Moisés. Deus fala e manda um recado para a igreja.
sociais. Para vocês que vão ouvir aí através do canal do YouTube. Se você está no caminho e está murmurando, mas você está no caminho, tem um perigo muito grande de você estar no caminho murmurando. Porque quem está no caminho e está murmurando não prevalece, ele não vive, ele morre. Ele morre espiritualmente. Vai chegar uma hora que ele não vai ficar no caminho, ele vai sair fora da igreja. Ele não vai permanecer na igreja, porque é muita murmuração. É muita murmuração. E Deus manda um recado para Moisés e pede para ele falar para o povo. Eu abri o mar vermelho, eu tirei vocês de lá. Vocês viram todas as pragas que eu mandei. Vocês viram milagres e maravilhas e prodígios. Eu só estou pedindo uma coisa para vocês. Se vocês for fiel a mim e obedecer os meus mandamentos, eu serei com vocês. Se Deus é com a gente, igreja, Ele vai fazer aquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa. Então Ele manda um recado para o povo. Ele fala para o meu povo que ainda amanhã cedo, que essa noite, já vai cair maná do céu. Amanhã à tarde vai cair cordonices. Só que eles vão comer tanta carne. Deus manda um recado, igreja. Ou seja, eles só estavam com sede nessa hora que eles reclamou. Eles não estavam querendo carne ainda. Eles só estavam com sede, mas eles falaram. Nós estamos com sede, mas a gente não tem nem carne aqui para a gente comer. Ou seja, às vezes você tem, mas está querendo mais. O que você tem não está sendo suficiente. Você tem algo que Deus já te deu, que você podia estar dando glória, e você está querendo que Deus dá mais antes da hora. Deus não vai dar nada antes da hora. Ele vai dar na hora que Ele tem que dar. Aleluia. Ele dá o suficiente para a gente se manter. Porque se a gente ter muito de uma vez, o nariz empina. A gente começa a achar que é a gente que tem força, poder, unção, e nós não somos nada. Quem é Ele, quem pode é Ele, quem faz é Ele. Então Ele não dá tudo de uma vez pra gente que está no caminho. Ele vai dando aos poucos. Então Deus falou, fala pro meu povo que eles vão comer tanta carne, mas não vai ser só um dia. Eles vão comer carne durante um mês. Vai sair até pelas narinas. O Deus a qual nós servimos é um Deus bravo, igreja. Se você quer ser crente, seja um crente adorador. Seja um crente que dá glória na prova, no deserto, na hora da bênção, na hora da bonança, mas na hora que não tem nada. Seja um crente que dobra o joelho e olha para Deus e fala, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de nós. Nós precisamos tanto do Senhor. Se o Senhor puder nos ajudar, o Senhor nos ajuda. Seja humilde. Tem gente que está fazendo Deus de garçom. Ela chega na igreja e quer que o pregador profetiza. Você vai ter bênção, você vai ter milagre, você vai vencer, sua vida vai dar tudo certo. Mas tem hora que Deus pede para o pregador falar que ser crente não é fácil. Tem o deserto. Tem um deserto que a gente vai passar. Tem um gigante que a gente vai ter que enfrentar. Que foi a passagem que eu li. Quando Deus deu a água, deu o pão, deu o maná, deu a comida, muita gente comeu à vontade. Mas muitos morreram de tanto comer. E os que ficaram vivos, igreja, reclamando, morreu no deserto. Aí você vai me perguntar, mas por que Deus deixou o povo 40 anos no deserto? Já é 4 horas, eu vou ter que encerrar daqui a pouquinho. Mas aguenta aí até 4h15, que eu consigo finalizar até 4h15, amém? É 4 horas, está no meio da pregação, eu posso encerrar. A pregação é o que vai te dar força e fé. Aleluia, glória. Amém? Então, estamos no meio da pregação. O povo reclamou que não tinha água, reclamou que não tinha pão. Deus deu água, Deus deu pão, Deus deu carne. Porém, aqueles que comeram demais morreram. Saiu até pelas narinas. Aí eles chegam num lugar e Deus pede para Moisés mandar 12 espiões na terra prometida, porque já estava quase chegando. Estava já bem dizendo do lado da terra prometida, Canaã. Só que para não ir todo mundo de uma vez, Deus pede para mandar 12 espiões.
Deus. Nem eu sabia, Deus está me dando agora para você. Por que Deus não mandou o povo entrar de uma vez na terra prometida? Na terra prometida, porque tinha mais de 600 mil homens israelitas. A Bíblia vai dizer em números. Eram 600 mil homens fora, crianças e mulheres. O povo de Israel tentando entrar em Canaã. E Deus não pede para os 600 mil homens entrar na terra prometida. Ele pede para Moisés enviar 12 espiões. Por quê? Por quê? Porque Deus prova. Você não aceita passar prova. Você quer estar na igreja, mas não aceita prova. Deus envia 12 espiões. Os espiões vão vir com relatório para o povo de Deus. A gente foi lá. Quantos dias que ele ficar, igreja? Eu li aqui, 40 dias. 40 dias espiando Canaã. Quantos homens? 12. Somente Josué e Caleb falou, tem gigante, mas se Deus for com a gente vai vencer. Tem comida boa lá, tem frutos grandes, maravilhosos. Se Deus for com a gente, lá é a terra que Deus prometeu. Nós vamos entrar e vamos tomar posse. Mas 10 dos espiões chegaram murmurando. Chegaram falando para o povo, relatando para o povo, para 600 mil homens. Deus ficou doido. Deus ficou maluco. Ele tirou nós lá de Faraó para a gente morrer na mão do gigante. Mas como assim? Se Deus libertou ele de um exército numeroso que era Faraó, agora esses 10 espiões não poderiam acreditar que é o mesmo Deus que fez eles vencer o Egito. Eles iriam vencer o gigante. O Deus a qual nós servimos, ele é maior do que qualquer gigante. Ele nos dá vitória. É ele que vai na nossa frente. Então Deus prova e manda só 12. 10 foi reprovado. 10 duvidou. Igreja, pensa comigo em número. Deus manda só 12. 10 não aceita. Fala que não vai dar certo. Se Deus manda mais, se Deus manda tudo, eles iam fazer a cabeça de todo mundo. E Deus estava tentando salvar. O diabo, ele tenta fazer a tua cabeça que o Deus a qual você serve é um Deus que não pode vencer o seu gigante. O diabo, ele usa pessoas como usou os 10 espiões para falar com o povo de Deus. Nós não vamos vencer. Nós vamos morrer. E você acha que mudou nos dias de hoje? Você vem para a igreja, você está no caminho e muitas das vezes você murmura por não acreditar que esse Deus é capaz de vencer o teu gigante. Mas a Bíblia está tudo aqui. Se você estudar na tua casa, você vai acreditar que o teu gigante não é maior do que o seu Deus. E que você vai vencer lá na tua casa, no teu trabalho. O gigante vem. A prova vem, a doença vem, a luta vem. Ah, mas essa enfermidade, nem o médico acha que é que eu tenho. O meu filho, ninguém vai conseguir libertar ele. Mas a Bíblia diz que se Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus curar, se Jesus tocar, você vai ser livre. Glória a Deus. Mas o diabo, igreja, ele quer fazer com que você duvide do milagre. Então Deus, para proteger o povo, para tentar salvar o povo, não mandou todo mundo, mandou só 12. Aí 2 vieram com boa notícia, Josué e Caleb. E Deus falou, só Josué e Caleb, e a família dele vai ser feliz e vai habitar lá. A família de vocês duvidaram tudo. Vocês vão morrer tudo aqui no deserto. Igreja, a Bíblia vai dizer que os espiões ficaram 40 dias no deserto. E para cada dia, Deus falou, para cada dia, está aqui. Eu vou ler, para você não duvidar. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano,
levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. E tereis experiência do meu desagrado. Ou seja, igreja, por mais que Deus quis prometer, por mais que Deus quis proteger o povo para não ir todo mundo lá para ver a terra prometida, Deus não quis que todo mundo fosse de uma vez. Porque o desejo de Deus é salvar. Muitas pessoas vão ficar no deserto, mas vai ser salvo. E o que Deus quer que você faça? Que você saia do deserto com a vitória. Mas Deus falou que aquele povo que duvidou e acreditou nos espiões iriam ficar 40 anos no deserto para eles poderem ter salvação. Por isso você não pode falar, o povo que ficou lá no deserto morreu no deserto, viu? A Bíblia vai dizer que só não morreu de 20 anos para baixo. De 20 anos para cima, morreu tudo lá no deserto. E Deus está falando aqui que isso aqui é um estudo. 40 anos eles iam ficar rodeando o deserto, por quê? Duvidaram. E por que duvidaram? Foi só os 10? Não, os 10 contaminou todos os 600 mil homens, quase todos, né? Porque as crianças não conseguiu, porque Deus protegeu as crianças. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças. O povo acreditou nos 10. Não acreditou em Josué e Caleb, então Deus dá uma promessa que só a família de Josué e Caleb iria entrar. Mas as crianças de 20 anos para baixo. Igreja, e olha como que a Bíblia ela não cai no chão. Por mais que aqui a legislação brasileira é maior de 18 anos, maior é 21 anos. Minha filha acabou de fazer 18 anos, é uma criança. E ainda 21 anos, ainda é uma criança. Mas já tem mais experiência. Na medicina, você só deixa de ser criança com 30 anos. A médica me falou. Você tem preguiça de fazer um prato de comida para o seu filho? A sua filha está pedindo para fazer um prato de comida para ela? Faz um prato de comida para ela. Ela ainda é uma criança. Muitas pessoas, muitas mães estão perdendo os filhos porque não quer agradar seus filhos dentro de casa. Não quer ser serva dos seus filhos, do seu marido. Seu marido está pedindo para fazer um prato de comida. Faz um prato de comida para o seu marido. Seja servo dentro da sua casa. Você aparecer o teu patrão dentro da igreja. Dentro da igreja serve o bispo, serve a pastora. Corre para lá, corre para cá. Mas o teu filho pede, faz isso para mim. Faz você. Como que vai salvar a família? Então Deus quis salvar aquele povo. Eles não acreditaram, ficaram 40 anos. E a Bíblia dá a resposta. Deus dá a resposta. Para cada dia, ficaram 40 dias espionando a terra. Então Deus fala, para cada dia, 1 ano no deserto. Para cada dia, 1 ano. Quantos dias ficaram os espiões? 40 dias? Vão ficar 40 anos. Por que 40 anos? Porque Deus queria tratar aquele povo. Deus queria cuidar daquele povo. Deus queria intimidade daquele povo. Porque a igreja, fala pra mim, se você só não vem pra igreja quando você tá na luta, na prova, no deserto. Quando acontece algo que você fala, meu Deus, só o Senhor pra me ajudar, é o deserto. Então Deus queria intimidade com aquele povo. Aquele povo não seria salvo se não ficasse 40 anos no deserto. Mas eles poderiam ter saído antes se tivesse acreditado. Eles não precisavam ficar no deserto. Tem crente morrendo no deserto dentro da igreja. Vai ser salvo, mas vai ficar no deserto. Porque murmura, porque duvida, faz tudo certo. Tá lutando para sair do pecado, vai ser salvo, igreja. Se falaram para você que você vai para o inferno, você está dentro da igreja parando e lutando para parar. No mínimo lutando para parar de fumar, de usar um cigarro, usar uma bebida. Você está tentando parar, está se esforçando, está diminuindo. Deus, Ele é fiel e justo para te livrar no dia mau, é bíblico. Ele vai te salvar no dia mau, Ele vai te dar salvação, porque você está lutando. Mas as pessoas gostam de falar, você vai para o inferno. Só quem sabe que quem vai para o inferno é Deus. Você nunca pode falar isso para uma pessoa. Você vai matar uma alma se você falar isso para ela. Você tem que falar, Deus é contigo. Vai nessa tua força. O que Deus disse para Josué quando Josué chegou
lá em Canaã. Josué estava deitado, Josué estava caído, Josué estava desanimado, porque Moisés tinha morrido, mas Deus aparece para Josué, fala: Josué, ser forte, levanta, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. É isso que nós temos que falar para as pessoas que estão desanimadas, que estão dentro da igreja, mas ainda está desanimado, está prostrado, está caído. Levanta, você está doente, mas levanta, Deus é contigo, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Levanta, porque o Deus que nós servimos é um Deus que ainda cura, é um Deus que ainda liberta, é um Deus que ainda salva, é um Deus que ainda visita famílias, é um Deus que faz o impossível, é um Deus que faz o mar vermelho se abrir na tua vida. Tem um mar, tem um gigante, tem um problema, mas Ele tira qualquer problema que tiver na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que levantar quem está caído. Nós temos que ser boca de Deus aqui na terra. Então é isso que Deus quer para vocês nessa tarde. Não murmure. Não murmure, porque o povo que ficou no deserto 40 anos teve salvação. Muitos falam que foram para o inferno. Não foram para o inferno porque não estuda a Bíblia. Porque não estuda a Bíblia. Porque o Deus que permitiu que eles ficassem no deserto tratou deles no deserto. Eles tiveram intimidade com Deus. Mas Deus, quando Ele fala uma coisa, igreja, Ele não volta atrás, viu? Se Ele falar que você vai ficar no deserto tantos anos, você vai ficar porque você ficou murmurando, porque você não acreditou. Então a pastora está aqui sendo boca de Deus para falar para você: para de murmurar. Para de não acreditar que o Deus que eu estou te falando é um Deus que muda a história, que transforma a história, que faz o impossível na minha e na tua vida. Porque eu estou pregando para mim também. Eu estou pregando para mim porque a minha história era uma história para mim falar: desisto. O Deus que eu sirvo não fez, não me protegeu. O Deus que eu sirvo deixou toda a desgraça acontecer comigo. Não, eu nunca falei isso do meu Deus. Eu sempre falei: Deus está permitindo. Deus está me preparando para coisas grandes. Deus está me preparando para coisas maiores. É isso que você vai falar. Quando você estiver no deserto, Deus está me formando um soldado valente, para mim ter mais força para lutar um gigante maior que vier na frente. Ah, vai vir um gigante, eu vou enfrentar, porque lá na frente eu vou estar mais forte e vai vir um gigante maior e eu vou ter condição de enfrentar um gigante maior. Não fala: esse gigante eu não posso. Não, você realmente não pode. Eu não posso, mas o Deus que vai na tua frente, na minha frente, Ele pode. E é assim que você vai sair da vida. Pode aparecer o gigante, pode aparecer o problema, você não vai murmurar. Se faltar o alimento, você vai falar: Deus proverá. Está o problema na minha frente, mas Deus vai resolver. Você vai sair daqui um gigante nessa tarde. Você vai sair daqui falando: meu Deus pode. Aleluia. E você vai entrar na terra prometida. Glória a Deus. Você vai entrar. Qual é a terra prometida hoje? O céu. O que eu falei no início? Muitos vêm na igreja, quer a benção, quer o milagre, não consegue, sai fora. Ah, é muito difícil ser crente. Tá difícil. Eu não estou conseguindo largar isso aqui ainda, esse cigarro, essa bebida. Eu vou sair da igreja. Não sai, não. Se alguém se usar de diabo para falar que você vai para o inferno, não acredita. Porque você vai parar, você vai se libertar, você vai ficar firme e você vai entrar no céu. Glória a Deus. Não para! Se não for nessa igreja, vai em outra igreja, porque não é placa de igreja que salva, é Jesus Cristo. Mas fica firme com Jesus Cristo. Amém? Aqui eu encerro, 4h15. Aleluia. Eu creio que formei soldados aqui nessa tarde. Ninguém mais vai te tirar da presença de Deus. Aleluia. Eu não formo o povo para Cristo Rei na igreja. Eu formo o povo para Jesus. E eu não quero que você se apegue a mim, nem ao bispo. Porque um dia, se Deus falar, vai para tal cidade, eu tenho que falar: eu não sou aquela pastora que tem coragem de ir embora e não se despedir. Eu vou me despedir. Se Deus falar para você, vai, porque tem pastor que vai embora e nem fala tchau. Eu já falei para ele: se um dia Deus me levar, eu vou despedir, eu vou falar: chegou a minha hora, eu tenho que ir, eu vou abraçar, porque eu amo a minha filha que Deus confiou. Tem pastor que foge, fecha, quando o membro chega lá na porta, não tem uma alma. O membro fala: pastor foi embora, não falou nada. Eu não sou disso não, igreja, eu amo vocês. Eu quero fazer a vontade de Deus. E é isso que você tem que falar: Senhor, qual é a tua vontade na minha vida?
Amém? Faça a vontade de Deus. Aqui eu encerro em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia.